Mais uma notícia aqui da janela de transferências, agora relacionada ao Clube do Remo. A gente, claro, informou ontem as contratações dos 3 caras, né, que vieram, os 2 do Fluminense, o Kaique e o Freitas, e também a contratação do Marrone, mas chegou a informação mais tarde, já quando o programa acabou, que o Guti foi emprestado. Vai para o Primavera jogar a Copa Paulista. O contrato de empréstimo do Guti vale até o final do ano. E aí, meus amigos? Guti, com essas contratações... O meia que veio? Como é? O meia que veio? O meia que veio? Meia, mas ele foi anunciado como meia o Freitas. É. Meu amigo, quando sarar o nariz, ele quebra de novo que ele joga. É. Não, mas não ele... presta pra cá. Esse tipo de jogador não presta pra cá. Tem que ir embora. Nem paraense ele é. Nem paraense ele é. Mas como saiu da base, não presta. Se ele vem um ano depois. Não serve, não vai jogar. O cara já olha torto pra ele. Não adianta. O moleque da base aqui tem que ir embora o mais rápido possível. Não tem espaço pra jogar. Não adianta. Olha, sinceramente, eu não vi o Freitas jogar e tudo mais, mas não é possível que o Guti não seja melhor que esse cara, velho. Que não dê pra desenvolver o Guti que é o jogador da casa e que não dá pra fazer com o Freitas, que é de fora. Cara, talvez o Freitas até seja melhor porque ele teve base lá no Rio de Janeiro, né? Ele quer ser mas o Guti já demonstrou. Não, o Guti demonstrou um potencial, mas tu vê claramente que é um jogador que precisa de aprimoramento, como todo jogador que sai da base aqui do futebol paraense. Mas a forma é o ponto, né? Se pelo menos ele for pra jogar lá, beleza. Só que acaba que é mais um desses que a gente vê, tem ali uma chance, daqui a pouco vai acontecer com quem? Não duvido que aconteça com o Cadu, que daqui a pouco chegue mais um ali. Se o Remo, por exemplo, ficar com o Marcelinho, o Pedro Costa e o Thales se recuperar, daqui a pouco é o Cadu, e aí tu vai ficando esse ciclo. Tu não vende ninguém, porque tu não aprimora ninguém, porque tu não deixa ninguém treinar, tu não deixa ninguém se aproveitar. E aí, no final das contas, tu vai ter que contratar reserva, tu vai ter que contratar promessa do Fluminense para compor o elenco, porque o jogador daqui da tua base, tu não evoluiu ele o suficiente nem para compor o elenco. Vamos ouvir aqui o zagueiro Klaus. Ele deu entrevista hoje pela manhã e ele falou, né, sobre um novo treinador, né? O Remo está ainda na procura. A informação que a gente tem, pelo menos que saiu ontem na internet, é de que o Remo está atrás do Antônio Oliveira, o técnico que acabou de sair do Sport Clube do Recife. Diz que as conversas estão avançando. O Marcos Braz está em São Paulo, inclusive acompanhou o jogo da seleção ontem na Neoquímica Arena com o empresário do técnico português, e pode ser que ele esteja pintando por aqui. Mas enquanto ainda não há definição, os jogadores vão treinando e esperam essa definição do novo treinador. E o Klaus falou sobre algumas características que esse novo treinador deve ter para que, primeiro, não se atrapalhe o que já está sendo feito e está dando certo. Vamos ouvir. E claro que a gente tem essa expectativa de definição mesmo, né, para saber quais vão ser os próximos modelos de jogo, como que a gente vai jogar daqui para frente. Mas durante a semana a gente sabe que a gente tem que trabalhar no Clube Atlético Paranaense agora e com a comissão que tem, né, com a comissão que está nos liderando. Então a gente está focado nisso nessa semana. E a questão de características, né, de treinador, eu acho que o treinador ele tem que entender também como a gente chegou até aqui, né, porque a gente está num momento bom, num ambiente bom, então eu acho que ele tem que entender isso também, tem que nos liderar da melhor forma possível dentro de campo, mas entendendo também que o momento aqui está bom, que está sendo um trabalho bem construído e saber jogar com as características dos jogadores que tem aqui. Acho que isso é muito importante também, porque o trabalho está sendo bem feito, a gente está conseguindo a pontuação, uma boa pontuação, fazer um bom trabalho dentro de casa, então ele tem que saber liderar a gente da melhor forma possível. Tá aí o Klaus, senhores. É o seguinte, quem chegar não muda tudo que tá aí, porque não tem necessidade. Isso é um pedido ou Não, é uma constatação, cara. É uma constatação, não adianta você mudar o sistema, a engrenagem toda de um negócio que tá dando certo, cara. Os meninos estavam falando um negócio no... Porque fazer isso é correr um risco enorme, cara. Pra não falar que pode ser até burrice. Calma, nem chegou ainda. Ainda nem chegou. Sim. Fale, Michel. Os meninos estavam falando no programa, e eu achei bem interessante, não lembro quem foi que falou, que tem medo de chegar um treinador muito conhecido e ele querer mexer.
Sim. do que já está dando certo. Por quê? Porque o cara tem um status, o cara vai botar o padrão de jogo dele, né? As ideias dele e tudo mais. E que eles têm esse tipo de receio. E pode acontecer, cara. Pode acontecer Isso acontecer com como o Botafogo, né? Isso, algumas vezes, não? como provavelmente vai acontecer. Você acha que vem alguém grande que vai Eu mudar? acho que vem alguém grande. O Marcos Braz não vai dar tiro pequeno, ele vai dar um tiro grande e esse treinador vai botar as ideias dele. Agora tem que torcer para os caras comprarem a ideia e se adaptarem o mais rápido possível. Que vai mudar, vai. Cara, entra naquilo que o Klaus falou, né? Que, cara, querendo ou não, tem uma certa expectativa do próprio jogador sobre quem vai chegar. É porque o novo treinador pode ter algumas preferências, por exemplo, ter trabalhado já com alguém. Às vezes tem treinador que, como ele não conhece muito do elenco, ele vai muito pelo nome. Tem treinador que vai pelo que a comissão técnica que está lá. O Flávio, que foi treinador do Remo nesse último jogo, que ele tem uma noção, mais ou menos, do que é o elenco como um todo para passar, já acredito que já está pronto esse relatório para passar para o treinador essa questão. Mas tem isso, cara. Tem treinador que chega que ele, de fato, ele não tá... Não vou dizer que ele não tá aí, mas que ele vai querer colocar as ideias dele em prática e que essas ideias dele podem não ser, ali, logo de cara, as melhores ideias para o que está funcionando. Por exemplo, trazer um treinador grande, às vezes ele gosta de jogador grande, gosta de jogador de nome, gosta de, esse aqui jogou na Série A, esse aqui vai ter mais oportunidade, esse aqui não jogou na Série A, talvez ele não tenha, então depende muito de quem o Remo vai trazer. Mas lembrando, não é só treinador grande que faz funcionar. O Daniel Paulista, antes de chegar ao Remo, ele teve um bom trabalho no CRB, mas não estava empregado. O Remo ele já conseguiu ter, em determinado momento querendo ou não, naquele início de trabalho do Conceição na Série B, foi muito bom, foi surpreendente, mas depois teve uma queda, sim, é verdade. Mas acho que eu fico com um certo receio, de fato, do Remo ele trazer alguém muito pelo nome. Esse que é o meu medo, o Remo de querer trazer um treinador pelo nome. Esse treinador trabalhou e tal time, foi muito bem. Quando? Lá em 2015? 2018? E os últimos 4, 5 anos, o que ele fez? Que tipo de trabalho ele teve? Então, eu fico com esse receio do Remo trazer alguém pelo nome e não pela qualidade ou pelos trabalhos recentes que foram apresentados. Mas os jogadores estão trabalhando com a comissão técnica permanente que, pelo visto, vai comandar o time no jogo contra o Atlético Paranaense, no sábado. Até porque hoje já é quarta-feira, né? Não sei. Será? O treinador ele tem que ser regularizado até sexta. Pois é. Mas, para comandar o time, não sei, né? Amanhã já é quinta-feira, na sexta o time já viaja. Sábado o time joga. Não vai dar tempo do novo treinador conhecer o mínimo dos jogadores. Dá tempo, sim. Dá Será? tempo. Tem cara que chega um dia antes e vai pra beira do gramado. Dá tempo sim. Mas se for anunciado, O Luizinho foi assim, né? No Paysandu, ele chega, dá um treino, no outro dia tinha jogo. Aí ele pode optar como o Claudinei optou. Eu vou ficar aqui olhando, vou ver o jogo e tal. E se perder, já colocar com o filho. Jogo fora de casa, né? Aí já deixa a culpa pro Flávio. Enfim. Mas eu gostaria de ver no Remo um treinador, não é ele, tá? E nem do tamanho dele hoje, mas um treinador que tenha o pensamento e um tamanho que tinha o Rogério Ceni quando o Fortaleza foi buscar o Rogério Ceni. Mas quem é esse cara hoje? Tem que pesquisar no mercado. Tamanho. Alguém que pense futebol como estrutura para que possa colaborar com o time, né, com o clube. E que tenha um respaldo. E que tenha aquele respaldo de, eu tô aqui, eu sou o treinador da equipe e a equipe se sinta representada. Eu gostaria de ver esse tipo de tiro. Não sei se existe no mercado esse tipo de treinador hoje em dia. Mas eu gostaria de ver... No meio do ano eu acho mais complicado. Eu gostaria de ver esse tipo de treinador por aqui, porque por que eu estou dizendo isso? Com o poder financeiro que o Remo tem hoje, e com um diretor, um executivo do tamanho do Marcos Braz, acho que seria a junção perfeita para que o Remo crescesse como clube,
como clube. Pensar em estrutura, pensar no que melhorar e tudo mais. Acho que seria a melhor... Acho não, tenho certeza que seria a melhor solução. Não sei se esse treinador existe no mercado hoje para o Remo ir buscar. Mas um treinador que, pelo menos, pensasse nisso, que viesse com esse pensamento de estruturar também o clube com ideias e projetos, assim como fez o Rogério na época do Fortaleza, acredito que seria a melhor opção. Vamos ouvir o Klaus novamente, porque a comissão técnica permanente está trabalhando com o time, provavelmente, por enquanto, aliás, vai comandar a equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, e ele citou também a maturidade do elenco e também dos caras que estão trabalhando lá na comissão, isso desde o último jogo, desde quando o Daniel Paulista saiu, porque as mexidas, por exemplo, do Flávio foram bastante certeiras. Vamos ouvir aí o Klaus novamente falando aqui na programação. Primeiro, ressaltar também o nível de maturidade do nosso grupo, né? Que mesmo com uma mudança na liderança, né? Soube fazer da melhor forma possível o que tinha que ser feito, então o que estava trabalhado até então, e essa confiança do grupo com a comissão que está ali nos liderando naquele momento, né? Porque a gente sabe que a gente tem que confiar neles, confiar nas mudanças que estão sendo feitas, confiar na mudança tática que está sendo feita, porque foi isso que nos levou até aqui, né? Confiar durante a semana no trabalho que está sendo feito. Muitas vezes a gente mudou durante a semana o esquema tático para jogar dentro de casa, fora de casa, e colheu resultados disso. Então a gente tem essa confiança nas pessoas que estão nos liderando, porque os resultados estão sendo bons. Então a gente sabe que a gente tem que ouvir o que eles estão pedindo para a gente fazer e fazer dentro de campo da melhor forma possível para sair com resultado. Tá aí o Klaus. O que vocês acharam dessa fala, amigos? Porque ele tá numa situação, né, cara, que o Remo hoje, ele vai possivelmente para um segundo jogo sem o treinador, então a responsabilidade total tá nos jogadores. Até mesmo o Flávio, acho que hoje não teria uma responsabilidade ali do que acontecer, porque o torcedor vai entender, não, cara, é o auxiliar e tudo mais. Então, e para esse jogo, se fosse lá no início do campeonato, eu acho que ninguém ou pouca gente ia falar, dá pro Remo ganhar lá o Atlético. Eu acho que hoje a vitória contra o Atlético não só dá para ganhar, como o Remo, como um time que está lutando pelo acesso, ele tem que ganhar. O Atlético Paranaense está em crise. Dá para a gente fazer a comparação direta, por exemplo, com o que foi o Cruzeiro e o Grêmio na Série B. Eles não entenderam a Série B no primeiro ano e depois sofreram bastante. O Cruzeiro ficou jogou 2 vezes seguidas. Não lembro. O Grêmio, não lembro se ele subiu na primeira, mas ele demorou muito para o início, foi horrível do Grêmio. Então, é uma situação que hoje a responsabilidade de ganhar o Atlético, eu acredito que é um pouquinho maior. Porque o Remo, não que ele tenha a obrigação, mas que é um time que está lutando pelo acesso, ele tem que. Porque, é acessível. Tu venceu o Atlético Paranaense lá, o Atlético não vai ter o Zapelli, que é um grande potencial, mas que ainda não conseguiu se encontrar. Tá com problemas ali internos. O Rodrigo, o Possebon, se eu não me engano, foi demitido agora, o diretor de futebol do Atlético Paranaense. O Cruzeiro ficou 3 temporadas, diz ali o Nélio. Então o Atlético Paranaense, ele não entendeu a Série B. O Atlético Paranaense, ele não sabe jogar a Série B. E tem todos esses problemas internos que a gente veio falando quando a gente foi falar do Thiago Heleno. Então hoje, vencer o Atlético Paranaense lá é um resultado muito possível. Olha só, a reflexão que o Michel trouxe rendeu alguns bons nomes aqui a galera do chat está falando, aí, tá? O remista 1905, treinador assim é o Alex Cabeção, que foi meio campista, ídolo do Fenerbahçe. Ele tá sem clube agora. Ele tem um tamanho, eu acredito, como jogador que o Rogério Ceni teve, um tamanho legal, mas como treinador ele ainda é uma aposta. E tem um conhecimento. Ele ainda não tem um trabalho consolidado como treinador, tá? Então ele tem uma dessas características. Treinou a base do São Paulo? Treinou a base do São Paulo. Isso, mas é um cara que taticamente tem muitas ideias e tem uma cabeça muito interessante. Não... Uma cabeça no sentido de pensamento, tá? Que isso, no sentido de jovem. pensamento. O William Pinto tá falando aqui, Thiago Carpini seria esse nome que o Michel gostaria. Thiago Carpini tá no Vitória hoje. Não vai sair de lá. Tá empregado, tá? Mas é um bom nome. O Aldson Gonçalves, esse nome seria o Mozart, mais próximo disso. Isso, Mozart hoje é treinador do Coritiba. Isso. Com o tamanho do Rogério Ceni,
nessa transição de jogador para técnico, eu acredito que ele não tem. Mas ele tem um trabalho consolidado como treinador. Alguém falou do Jorginho também, tetracampeão lateral, que também tem vários trabalhos já. São bons nomes, gostei. Agora o Mozart com o Carpini não tem como sair. O Jorginho não sei onde está. O Alex foi o que mais me agradou aí, desses nomes aí. Um nome que acho que agregaria muito para trabalhar com o Braz, entender a parada, fazer o clube crescer, realmente se estruturar. Acho que seria uma saída bem interessante. Porque você trazer um Carille, trazer um... Qual é o outro que estão falando lá? O Carpini, na verdade. Não, o Alex, o Mozart, Antônio Oliveira. O que estão sendo falados agora? Antônio Oliveira. Enfim, esses caras aí que estão sendo falados. É o que o Matheus está dizendo. Há quanto tempo os caras não fazem um bom trabalho? Então, você vai apostar mais no nome e às vezes não vai entregar. O Carille é um cara que é reconhecidamente muito defensivo. Teve muitos problemas nesse sentido com o Santos, que é um DNA bem ofensivo. E aí a torcida do Remo vai gostar? Se não está gostando já critica o time que está brigando pelo G4 com o Daniel Paulista, que joga em transição, já está criticando quando perde, quando empata, já diz que o time não consegue propor jogo e tudo mais. Será que vai aguentar o Carille o ano todo jogando por uma bola? Então, acredito que isso tem que ser pensado também pela diretoria. É um belo momento para tentar dar um pulo, mas esse pulo pensando como clube realmente, como um todo. E agora, torcida azulina? Depois de tudo isso, dá pra acreditar que o Leão tá pronto pra fazer história? Reinaldo tá confiante, o time vem de uma virada de raça, mas o peso do tabu contra o Atlético ainda ronda o vestiário. São 6 confrontos e nenhuma vitória! Mas será que com esse novo técnico, esse espírito renovado e a faca nos dentes, finalmente vamos calar a Arena da Baixada? Eu quero saber, você acredita que o Leão vai quebrar esse tabu e voltar de Curitiba com os 3 pontos? Comenta aqui embaixo a tua opinião, porque ela vale muito. Se você é leão de verdade, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal Leão Azul Marinho, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo azulino que precisa ouvir isso. Esse jogo pode mudar a nossa história e se depender da nossa torcida, ninguém segura o Clube do Remo.